Bom, galera, hoje na nossa aula do Ocidente, né? Continuando. E na nossa primeira aula a gente vai tratar sobre a monarquia, tá? Formação do espaço onde vai ser Roma, falar um pouco sobre os povos que vão dar origem a essa cultura romana, certo? E falar sobre a estrutura monárquica desse período. Tranquilo? Vamos lá. Galera, claro, óbvio, né? Roma vai se desenvolver na Península Itálica, como você já sabe, conhecido como a região do Lácio, né? Região do Lácio, ali para os romanos, beleza? Roma surge, né? A primeira vila romana surge às margens do rio Tibre, né? Mais uma vez, a gente tem aí um exemplo daqueles povos nômades e seminômades ali antes, né? Na transição da última porção da pré-história para a antiguidade, né? Desenvolvimento da escrita, sedentarização dos seres humanos. Então, esses grupos humanos eles vão sedentarizar aqui nessa região do rio Tibre, tá? Por quê? Exatamente porque tem solo fértil, né? E facilita o desenvolvimento da agricultura, beleza? O litoral ali de Roma, dessa península, ele é pouco recortado, não é como a grega, lembra das nossas aulas lá? A Península Itálica ela não tem tantos portos naturais como a Ática grega tinha, né? No caso aí, por exemplo, a cidade de Atenas, beleza? Por isso, majoritariamente, eles começaram ao fortalecimento da economia agrícola, tá? Por esses motivos aqui. Os primeiros habitantes a chegarem na península, tá? Foram ao norte os gauleses, no centro os etruscos e latinos, povos importantes aqui para a gente entender a fundação, e no sul os gregos. Que gregos, William? Aqueles da Magna Grécia, né? Aqueles da Magna Grécia, que nós já estudamos sobre a diáspora grega. Então, agora esses gregos eles já estão aqui estabelecidos ali na região do sul da península, tá? Olha aqui o mapa para tentar ajudar vocês a compreender isso de forma visual. Olha só. Nós temos aqui a região onde Roma vai se desenvolver, né, que é em verde, beleza? Fica bem no centro mesmo da bota, né, da Península Itálica. Vai se desenvolver Roma e algumas cidades latinas, ou seja, de origem étnica latina, certo? Aqui nós temos os territórios de Cartago, né, que é essa civilização aqui, tem domínio também nas ilhas próximas à península e na ponta sul aqui da península. Cartago tem dominação aqui. Isso eu estou falando sobre o período de fundação, tá? Onde quando Roma surge. Nós temos a civilização etrusca, nessa porção em amarelo, que é outra importante etnia para essa formação. A Liga Saminítica, em roxo, né? Aqui, né? Em, sei lá, azul. E a Magna Grécia tá em roxo, que são exatamente os gregos fugidos na primeira diáspora, graças aos dórios, né? Que invadiram lá. Beleza? Então eu vou marcar para vocês quais são os principais povos que você tem que lembrar dentro dessa história aqui, certo? Vou marcar e você vai dar pause e vai copiar no seu caderno, beleza? Olha aqui, ó, são os latinos, importantíssimo para a história grega, os etruscos, que a gente vai utilizar eles aqui, tá? E os sabinos, que não estão aparecendo aqui, tá? Mas são os povos que vão chegar depois, mas que são necessários para a gente compreender a história romana. São esses três aí, tá? Os sabinos chegam posteriormente, mas são de fundamental importância. Beleza, galera? Vamos lá continuar então. A fundação de Roma, então, como cidade, no meio ali da Península Itálica, nós temos duas explicações. Vocês já estudaram isso no sétimo e no primeiro ano, né? Com certeza devem se lembrar, tá? A explicação histórica, científica, baseada em levantamentos historiográficos e tudo mais, e a explicação lendária, tá? Que é a lenda de Rômulo e Remo, que são alimentados por uma loba, né? Os dois bebês que são jogados num rio para morrer, mas a loba os encontra.
e vai amamentá-los e tudo mais. Depois um pastor encontra eles, leva eles para essa região de Alba Longa e tudo mais. Procurem na internet que tem toda essa mitologia, a gente não tem tempo aqui para se ater a isso agora, tá? Pois bem, a explicação histórica dita que a Roma antiga surge há 1000 anos antes de Cristo. Ela é fundada por quem? Pelos latinos, por isso a importância de se lembrar desses povos, tá? Roma então surge como uma fortificação militar, uma cidade guarnecida por muros e tudo mais, e de uma pequena cidade ela vai se desenvolvendo no decorrer da história até se transformar no que ela chegou, né, no grande Império Romano. A outra lendária seria isso, né, que Rômulo e Remo viram os reis, né, dessa nova terra cedida por esse rei de Alba Longa. E nessa determinada terra, que é um ponto alto ali no meio da península, eles teriam fundado essa pequena vila, que seria Roma, certo? Qual é a grande jogada aqui da mitologia, William? Que a luta, esses dois irmãos crescem juntos, governam juntos, porém, num determinado momento eles vão lutar pelo poder, disputar o poder, né? E aí Rômulo mata Remo. Que sacanagem, né? O pessoal do Paysandu adora essa parte da história. Mas é verdade, né? Remo é morto pelo irmão. E aí Rômulo se transforma, então, no primeiro rei de Roma. Né? Não é um trava-língua. Rômulo, rei de Roma. Rômulo, rei de Roma, né? Certo? E aí, então, inicia o período da monarquia romana, que é o período que nós vamos adentrar agora, certo? É a parte mitológica. Qual é a grande sacada aí? Comprovadamente, Roma surge como uma fortificação militar, né? A história determina isso por estudos arqueológicos, paleontológicos e tudo mais. Contudo, a gente tem que entender que a mitologia antiga romana ela é muito importante para a gente acessar o passado antigo de Roma, por exemplo, no período monárquico. Por quê, William? Porque a gente não tem muita documentação do período monárquico. Poucas coisas ficaram, pouquíssimas coisas. Então a gente compreende, através de estudos espessos mesmo da mitologia, a gente consegue entender alguns perfis de realidade ali e compreender, por exemplo, quem foi o primeiro rei. De fato, historicamente, foi Rômulo, né? Então o mito, é claro, ele é muito fantasioso, como todo mito, né? Ele é fantástico. Porém, tem um cunho de verdade, porque o primeiro rei de Roma foi sim Rômulo. A gente vai entender isso daqui a pouco. Então, como é que a gente vai entender agora, a partir de agora, depois dessa explicação da fundação de Roma, como é que a gente vai entender a história de Roma para poder estudar para o Enem, galera? Olha aqui comigo no slide. Nós dividimos Roma em fases históricas baseadas na sua estrutura política, certo? Então, primeira fase da história romana, monarquia, que surge ali a partir de 1000 a.C. até 509. Depois vem a república, depois vem o império, beleza? Para a gente entender bacana isso, essa história ela é dividida a partir da característica política. Como tu já deve saber no convênio, política, né? Ela é o sinônimo de quem detém o poder, é o sinônimo de poder, né? Então, para a gente entender isso legal, para ficar bem claro na tua cabeça, bem especificado, não esquecer, porque isso aqui é básico, né? Para a gente fazer qualquer tipo de correção de item, de prova, enfim, né? Você tem que lembrar dessas divisões aí em relação ao poder. Eu vou colocar aqui no vídeo da mesa, que eu vou escrever aqui um esqueminha rápido e você vai copiar comigo, tá? Vamos lá. Olha só. Deixa eu ver se dá para vocês acompanharem aí. Período da monarquia, certo? Eu quero que tu entenda quem mandava no período monárquico. Quem manda? O poder tá onde? O poder dos reis. Dos reis, certo? Período republicano. Na república. Quem é que manda? Isso tem que estar claro na tua cabeça, tá? Em qualquer momento da tua vida. Até no teu casamento. No dia que tu for casar, tu vai ter que saber disso aqui. Poder do Senado. E durante o período do Império Romano, o poder está na mão de quem? Claro, do Papa, né? Brincadeira, né, gente? Dos imperadores, tá?
dos imperadores, que são conhecidos, né, pelos Césares. São os famosos Césares, tá? Tranquilo? Isso aqui tem que estar claro na tua cabeça, filho.